Bloco 21. Biosfera e biomas e Aula 1. Biosfera. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante, a biosfera e a relação do ser humano com ela. Bora lá? Então, primeiro, o que é a biosfera? A biosfera é basicamente a camada da Terra onde existe vida. E olha que ela não é só uma coisa só. Ela envolve três partes fundamentais. A litosfera, que é a camada de rochas e solo. A hidrosfera, que são todas as águas do planeta, como rios, lagos e oceanos. E a atmosfera, a camada de gases que envolve a Terra e que a gente respira. O termo biosfera foi criado pelo geólogo Edward Suess, lá em 1875, e depois o cientista Vladimir Vernadsky trouxe a ideia de que a biosfera funciona como um sistema integrado, ou seja, tudo se conecta e interage, os seres vivos e o ambiente. Os seres vivos e o ambiente. E é aí que entra a gente, o ser humano. Porque assim como todas as outras espécies, nós também somos parte da biosfera. Só que nossas ações podem causar impactos tanto positivos quanto negativos. Por exemplo, do lado positivo, a gente pode conservar áreas naturais e criar práticas agrícolas sustentáveis. Isso ajuda a manter o equilíbrio dos ecossistemas. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes nossas atividades causam problemas sérios. Pense no desmatamento da Amazônia. Quando árvores são derrubadas para abrir espaço para plantações, a biodiversidade sofre, o clima muda e os rios também são afetados. Outro exemplo é a poluição dos oceanos, com plásticos e resíduos industriais que prejudicam peixes, aves e toda a vida marinha. Então, dá para ver que entender a biosfera não é só decorar conceitos. É entender como tudo está conectado e como nossas escolhas interferem nesse equilíbrio. Aula 2. Biomas. O que é bioma? Antes da gente falar dos biomas do Brasil, é importante entender primeiro o que significa essa palavra bioma. O que é um bioma? De forma bem simples, um bioma é uma grande área da Terra onde o clima, o solo, a vegetação e os animais têm características parecidas. Ou seja, é como se fosse um grande conjunto de ecossistemas que compartilham condições semelhantes. Quer ver um exemplo? Imagina a Amazônia. Ali a gente tem clima quente e úmido o ano inteiro, chuvas quase todos os dias e uma floresta densa cheia de vida. Isso tudo faz parte do bioma Amazônia. Agora, pensa na Caatinga. O clima já é bem diferente. Seco, com pouca chuva, solo raso e plantas adaptadas à seca, como os cactos. Isso é o bioma Caatinga. Percebeu a diferença? Cada bioma reúne seres vivos que se adaptaram às condições do ambiente, seja ele úmido, seco, frio ou quente. E aqui vale uma pausa importante. Muita gente confunde bioma com ecossistema. Eles são parecidos, mas não são a mesma coisa. O ecossistema é menor. Pode ser até um lago, uma floresta ou uma praia, onde os seres vivos interagem entre si e com o ambiente. Já o bioma é maior. É como um guarda-chuva que engloba vários ecossistemas com características semelhantes. Resumindo, bioma é um conjunto de vida, plantas, animais e micro-organismos, que se organiza de acordo com o clima e o solo de uma região. É como se fosse a identidade natural de uma parte do planeta. Outro conceito que gera dúvidas são os domínios morfoclimáticos e os biomas. Eles parecem parecidos à primeira vista, mas têm diferenças importantes que a gente precisa entender.
Vamos começar pelos domínios morfoclimáticos. Procurava relacionar três elementos principais: o relevo, o clima e a vegetação predominante de uma região. Ou seja, quando falamos em domínio morfoclimático, estamos olhando para o conjunto das condições naturais que moldam a paisagem. Um exemplo bem claro é o domínio amazônico, onde o relevo, o clima equatorial úmido e a floresta densa formam um grande quadro natural. Os domínios olham para a base física da paisagem, os biomas trazem outro olhar. Os biomas destacam principalmente a vegetação e a fauna, ou seja, a biodiversidade de cada região. Aqui a preocupação é entender como as espécies vivem, se relacionam e se adaptam ao ambiente. Então, quando falamos do bioma Amazônia, por exemplo, pensamos não só na floresta, mas também em toda a riqueza de animais, plantas e interações ecológicas que existem ali. Percebem a diferença? O domínio morfoclimático é mais geográfico, focado em relevo, clima e vegetação predominante. O bioma é mais ecológico, voltado para a flora, a fauna e as relações de vida. Em resumo, os dois conceitos se complementam, mas cada um traz um olhar diferente sobre a natureza. Enquanto o domínio mostra como os elementos físicos moldam uma região, o bioma nos ajuda a enxergar a diversidade de vida que esse ambiente sustenta. Aula 3. Biomas do Brasil. Antes de mais nada, lembra aí comigo. O Brasil é um país gigante, com dimensões continentais. Então, é claro que o território brasileiro abriga uma diversidade enorme de climas, vegetações e paisagens. E essa combinação deu origem aos nossos 6 principais biomas terrestres. Vamos conhecer cada um deles, começando pelo bioma Amazônia. Esse é o maior bioma do Brasil e também o mais rico em biodiversidade. O clima é equatorial superúmido, com chuvas praticamente o ano inteiro. Além disso, ali está a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Ou seja, é um bioma fundamental, não só para o Brasil, mas para o equilíbrio do planeta. Agora, vamos para o Cerrado. Ele é considerado a savana brasileira e ocupa boa parte do centro do país. É o segundo maior bioma da América Latina. O clima é tropical sazonal, ou seja, tem uma estação bem seca e outra chuvosa. Uma curiosidade é que a vegetação do Cerrado é adaptada ao fogo e à seca. Suas raízes são profundas, o que ajuda a planta a sobreviver em períodos de estiagem. Indo para o sertão, temos a Caatinga. Esse é o único bioma exclusivamente brasileiro. O clima é semiárido e a vegetação é xerófila, ou seja, adaptada à seca. Muitas plantas perdem as folhas para economizar água, e algumas têm espinhos em vez de folhas. Apesar de parecer um ambiente pobre, a Caatinga tem uma biodiversidade incrível e muito específica. Seguindo, encontramos a Mata Atlântica. Esse bioma se estendia por boa parte do litoral brasileiro, mas foi o mais devastado ao longo da história. Hoje restam apenas pequenos fragmentos. Ele apresenta uma biodiversidade enorme e um clima tropical e subtropical úmido. É considerado um hotspot mundial de biodiversidade, ou seja, uma área riquíssima, mas ameaçada de extinção. Outro destaque é o Pantanal. Ele é conhecido como a maior planície alagável do mundo. O clima é tropical e na época das cheias, boa parte da área fica coberta por água. Isso favorece uma diversidade impressionante de animais, principalmente aves e peixes. E por fim, temos o Pampa, também chamado de Campos Sulinos. Ele está presente na região sul,
principalmente no Rio Grande do Sul. O clima é subtropical e a vegetação é marcada por gramíneas e poucas árvores. Apesar de parecer simples, esse bioma é muito importante para atividades como a pecuária. Agora, um detalhe interessante. Entre os biomas existem os chamados ecótonos. Eles são áreas de transição que misturam características de dois biomas diferentes. Por exemplo, a transição entre o Cerrado e a Amazônia, ou entre o Cerrado e o Pantanal. Essas áreas são muito ricas em biodiversidade. E olha só uma dica importante para provas. Fiquem atentos aos biomas que são considerados hotspots de biodiversidade, como a Mata Atlântica e o Cerrado. Eles têm muitas espécies endêmicas, ou seja, que só existem ali, mas estão sob forte ameaça de destruição. Para fechar, lembrem-se, os biomas do Brasil não são apenas paisagens bonitas. Eles são essenciais para o equilíbrio ambiental e para a nossa sobrevivência. Por isso, é comum que apareçam em questões que relacionam preservação, impactos ambientais e mudanças climáticas. Aula 4. Biomas reforço. Vamos começar pela Amazônia. Ela é a maior floresta tropical do mundo. O clima é quente e úmido o ano inteiro, e a vegetação é tão densa que chega a formar várias camadas de árvores. É também o bioma mais biodiverso do planeta. Ali vivem espécies como a onça-pintada, o boto cor-de-rosa, o peixe-boi e tantas outras. Além disso, a Amazônia tem um papel essencial no equilíbrio climático global. Agora, passando para o litoral brasileiro, a gente encontra a Mata Atlântica. Ela já foi uma floresta tão exuberante quanto a Amazônia, mas hoje resta menos de 15% da sua cobertura original. O clima varia entre tropical úmido e subtropical, e a biodiversidade continua riquíssima, com espécies como o mico-leão-dourado, a jaguatirica e a preguiça de coleira. Infelizmente, é também o bioma mais ameaçado, por causa da ocupação urbana e industrial. Seguindo para o interior, chegamos ao Cerrado. É a segunda maior formação vegetal do Brasil. O clima é tropical típico, com verões chuvosos e invernos secos. A vegetação é formada por árvores baixas, retorcidas e muitas gramíneas. Esse bioma é chamado de caixa d'água do Brasil, porque abriga as nascentes de importantes rios. No Cerrado vivem o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a ema e o tatu-canastra. É uma região de grande biodiversidade, mas sofre muito com o avanço do agronegócio. Mais ao nordeste, a gente encontra a caatinga. Esse é o único bioma exclusivo do Brasil. Ele tem um clima semiárido, marcado por longos períodos de estiagem. A vegetação é adaptada à seca, com cactos, arbustos espinhosos e plantas que perdem as folhas para economizar água. Os animais que vivem ali também são adaptados, como a asa branca, o tatu-peba, o veado catingueiro e o galo de Campina. Mas atenção! A caatinga é um dos biomas mais vulneráveis à desertificação. Descendo para o sul, encontramos os pampas ou campos sulinos. A paisagem é formada por campos abertos, com gramíneas, arbustos e poucas árvores. O clima é subtropical, com estações bem definidas. Esse bioma é muito usado para a pecuária e agricultura mecanizada. Entre os animais típicos estão o quero-quero, a capivara, o gracaxaim do campo e o veado campeiro. E, por fim, o Pantanal. Ele é a maior planície alagável do mundo. O ciclo de cheias e secas controla a vida nesse bioma. A vegetação é variada. Há áreas de cerrado, campos, matas e várzeas. A fauna é riquíssima. Encontramos a onça-pintada, a ariranha, o jacaré, a sucuri e o tuiuiu,
que é considerado o símbolo do Pantanal. Então, pessoal, vamos resumir? Amazônia, maior floresta tropical, clima úmido, enorme biodiversidade. Mata Atlântica, biodiversa, mas muito devastada. Cerrado, árvores retorcidas, grande reserva de água, sofre com o agronegócio. Caatinga, bioma exclusivo do Brasil, clima seco, vegetação adaptada. Pampas, Campos do Sul, clima subtropical, forte uso agropecuário. Pantanal, maior planície alagável, biodiversidade aquática e terrestre. Cada bioma tem seu valor, sua função e também seus desafios de preservação. Entender essa diversidade é fundamental para valorizar a riqueza natural do Brasil.